Tudo Noite, bem? tudo. Gravando, senhor Márcio. Pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Arena Lumen do dia 23 de setembro de 2020. Hoje nós temos participação da Gabi e da Fernanda, e vamos trazer aqui um tema muito intrigante, muito atual, e que eu tenho certeza que todos nós aqui vamos aprender um bocado, principalmente como que a gente identifica esse tal de burnout, que a gente escuta falar, que a gente vê apresentador de televisão saindo, a gente tem provavelmente amigos que estão passando por isso, se afastaram. O que que é isso, né? O que que é esse tal de burnout? Mas antes de tudo isso, agradecendo aqui a oportunidade que o Paulo Tonhato nos propicia, eu queria pedir, em ordem alfabética, então, né, Fernanda, para que elas fizessem uma breve apresentação e, na sequência, a Gabi também fala um pouquinho dela, da carreira, do que gosta de fazer. Passo para vocês a palavra, meninas. Boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, assim, super obrigada pelo convite, meninos, Paulo e Márcio. Assim, é muito gostoso falar sobre o tema. Eu acho que é um tema super importante, que tem muito a ver com a nossa história de vida, e eu acho que pode contribuir aí com bastante gente com ideias e tudo mais. Eu sou a Fê Garcia. Eu tenho 31 anos de carreira na área de pessoas. Eu brinco que eu comecei criança mesmo, tá, gente? Bem criança. Eu sou especialista em psicologia positiva, é uma área que eu amo, eu adoro estudar sobre psicologia positiva, eu vivo, eu respiro psicologia positiva, sou master coach, enfim, toda a minha carreira foi dentro da área de pessoas, né? Trabalhei em grandes corporações, hoje trabalho num grupo publicitário, né? Mas tenho como missão de vida contribuir com as pessoas para uma vida mais leve, para uma vida mais tranquila, e assim, minha missão de vida realmente é ajudar a mostrar que a vida pode ser mais fácil do que parece, né, em vários aspectos, e um pouco desse papo tem a ver com essa missão de vida, né, e eu estou muito feliz de estar aqui com a Gabi, que é uma queridíssima, e falar com a Gabi vai ser muito gostoso a gente falar sobre esse tema. Joia. Gabi. Oi, pessoal, boa noite. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje falando sobre burnout, que é um assunto que eu e a Fê conhecemos muito bem, né, Fê? Eu trabalho na área de gestão de pessoas há mais ou menos uns 10 anos, né? Não tenho tanta estrada como a Fê, mas tenho aí já uma boa estrada, uma boa experiência. Eu sou especialista em desenvolvimento e gestão de carreira, né, e também em comportamento humano. É o meu foco e o que eu acredito que é aquilo que está alinhado com o meu propósito de vida, é pela humanização das relações de trabalho, né, que a gente pode transformar o nosso ambiente de trabalho cada vez mais humanizado e cada vez mais gostoso de participar e de estar nele. Então, isso é uma das coisas que mais me encanta na área de gestão de pessoas, né, humanizar as nossas relações. Maravilha. Paulo, posso começar? Eu já tenho aqui uma provocação. Começa, fica à vontade, meu amigo. Você que manda aqui. Na verdade, eu queria pedir tanto para a Fê quanto para a Gabi. Começo pela Gabi agora, só para ser do contra. O que é burnout? Simples Burnout. assim, porque a gente escuta, a gente lê, a gente vê, a gente repete, mas eu tenho a impressão que é uma gama muito ampla, né, de sintomas, de situações. Então, eu queria que a gente começasse primeiro entendendo o que é burnout. Então, Gabi, ajuda a gente aí. Né, o burnout, se a gente for traduzir para o português, ele é uma síndrome de esgotamento do trabalho, né? E como é que começa a identificar essa síndrome? Você não... Tipo, uma pessoa que é apaixonada pelo próprio trabalho, de repente ela não sente mais vontade de fazer aquele trabalho. Ela não quer mais fazer aquele trabalho. E aquilo começa... Toda vez que ela precisa ir para o trabalho, aquilo ali começa a virar um sacrifício na vida dela. E ela começa a se questionar o
papel dela no trabalho, ela começa a ficar desmotivada, e aí o burnout, ele tem sintomas físicos, né, que é dor de cabeça, a pessoa começa a sentir muitas dores de cabeça muito fortes, ele tem uma associação mental que tem uma consequência física também nas pessoas, né, e a pessoa ela vai se sentindo cada vez mais afastada do trabalho, até que chega um momento, algumas pessoas resolvem se afastar voluntariamente, tem gente que pede desligamento, tem pessoas que acabam se afastando pelo INSS, porque o burnout, desde 2019, pela Organização Mundial da Saúde, é considerado uma doença laboral, né, então as pessoas elas podem ser afastadas pelo INSS do trabalho por conta do burnout. Então, é por isso que é importante a gente falar, porque até uns anos atrás ninguém sabia, as pessoas tinham burnout, mas não sabiam que aquilo que elas estavam tendo era burnout. E quando eu falei ali antes, né, que existe o burnout doméstico, ele também existe para as pessoas, para as mulheres que são donas de casa ou para as empregadas domésticas, o burnout também é possível. E também as pessoas que estão desempregadas podem ser acometidas pelo burnout. Fê, pode falar também. Bom, a Gabi falou tudo, né? É um distúrbio psíquico, na verdade, né? Que tem aí ligação, um distúrbio psíquico depressivo, né? Que tem muito desse esgotamento físico e mental, né? Quando a gente pensa em burnout, é literalmente aquilo, sabe? Eu queimei, fritei. Eu literalmente estou num estado de esgotamento físico e mental que dificultam até as minhas escolhas, até a minha percepção sobre o todo, minha capacidade de concentração, então a produtividade cai, você tem uma série de consequências físicas e psíquicas quando você sofre desse mal que é o burnout, né? Então, acho que a Gabi deixou bem claro aí o que é a definição de burnout, mas é basicamente isso, é esse esgotamento, essa sensação de que, cara, eu não consigo mais. Olha, tem casos, né, de pessoas que não conseguem nem mais chegar na rua do trabalho, na avenida do trabalho, porque já dá um mal-estar e a pessoa simplesmente já não consegue. É uma síndrome atual? Ô Paulo, pode falar aí, Paulão. Já que eu vou emendar a sua pergunta para a Fernanda, né? Fernanda, como que eu posso diferenciar se eu estou com depressão ou se eu estou com burnout ou se eu estou com os dois, na pior das hipóteses? Você pode ter os dois, na verdade, né, Paulo? Acho que as pessoas podem ter a depressão, o burnout é um distúrbio psíquico depressivo, né? Mas o burnout, ele tem algumas características diferentes da depressão, né, em alguns momentos. Então, ele tem muito essa ligação com a vida laboral mesmo, com o trabalho em si, né? Embora a gente possa ter burnout numa situação que não é profissional, mas ele é mais comum nessa situação profissional, né? E ele tem muito a ver com uma pressão, uma cobrança muito grande sobre a minha entrega, sobre o meu resultado, né? Então, quando a gente pensa em burnout e depressão, embora esteja aí dentro de uma linha muito parecida, eu diria que o burnout a gente vai linkar ele mais com esse esgotamento mesmo, né? A depressão muitas vezes ela vem sem o esgotamento, ela vem com um riso fácil, ela vem com uma conversa, ela vem de uma forma muito disfarçada, que não é a característica do burnout. O burnout, a pessoa realmente ela se desconecta, ela sai num sistema de cansaço tão grande, de esgotamento tão grande, que muitas vezes ela, assim como na depressão, não consegue levantar da cama, no burnout também, tá? Mas o burnout, ele vai gerar uma ansiedade, ele pode gerar outros sintomas físicos que são diferentes da depressão, tá? Ele tem mais a ver com essa vida laboral mesmo. Dói no corpo o burnout, assim como a depressão pode doer também, porque são transtornos que têm ligação, né? Mas o burnout, ele dói no corpo. E dói na alma também, tá? Dói no... Uma das coisas que caracteriza muito o burnout é a despersonalização da pessoa no trabalho. Então, a pessoa ela começa a se afastar dos colegas, ela começa a tratar os colegas com indiferença, então as pessoas com que ela convivia no dia a dia, que ia almoçar, ela começa a se afastar. E aí vai gerando esse afastamento, somada à exaustão, né? E somada à diminuição da entrega. A pessoa ela começa a reduzir a entrega dela no trabalho, a qualidade do trabalho que ela entrega começa a ser prejudicada também. Então, esses três fatores são, assim, os principais, né? São muitas coisas, mas esses são o que mais caracteriza e diferencia ele da depressão.
Tem uma situação muito comum no burnout, que a pessoa começa a achar que ela errou, que ela falou o que não falou, ela não se lembra muito bem do que foi conversado, do que foi combinado, do que foi acordado, e isso prejudica muito dentro da capacidade mesmo de trabalho, né? E então ela tem gera uma ansiedade, uma falta até de sono, perde sono, uma série de coisas, porque ela começa a imaginar que ela fez o que não fez, ela começa a pensar que ela falou o que não falou, ela entra em dúvida da capacidade dela profissional, ela começa a se questionar se aquilo que ela vem fazendo há X anos, né, ou sei lá, que ela já está aqui, que já é uma profissional, que é uma especialista, de repente, em determinado assunto, se ela tem a capacidade para trabalhar com aquilo ou não. Esse é um pontinho de alerta que a gente liga. Interessantíssimo. Às vezes a gente vê pessoas super capazes, pessoas que brilharam, que de repente estão nessa situação, Fê, de perderam a confiança em si mesmo, fazendo a mesma coisa. Incrível. Deixa eu aproveitar, vocês têm alguma, para a nossa comunidade aqui, né, de recursos humanos, vocês têm alguns dados estatísticos? Como é que o Brasil se posiciona em relação ao mundo? Vocês têm algum tipo de números? Eu sou de finanças, eu gosto de números. Vocês têm números? Temos. A International Stress Management Association, né, que se a gente for falar em português, a ISMA, ela fez uma pesquisa em 2019, né, no mundo todo, inclusive no Brasil, essa associação tem no Brasil também, e 30% dos brasileiros sofrem de síndrome de burnout. E o Brasil, hoje, ele é líder mundial de síndrome de burnout. Então, foi a partir dessa pesquisa que também eu trouxe o dado que pessoas desempregadas também sofrem de burnout. Então, é um índice muito alto, e o que acontece? Muitas pessoas não reportam no Brasil que tem o burnout por medo de perder o emprego. Então, o acolhimento, né, a área de recursos humanos começar a ter um suporte mesmo para poder acolher, ou falar mais sobre o burnout, levar o assunto, convidar pessoas de fora para falar sobre o burnout nas empresas é muito importante, para tirar o preconceito que existe sobre o burnout, para que as pessoas que talvez já estejam se sentindo burnout, elas não se questionem tanto quanto a competência ou a capacidade delas, porque é uma coisa que vai muito além do que elas podem controlar naquele momento. Então, os dados no Brasil são altos, e é uma coisa que a gente precisa realmente olhar com mais carinho e com muito mais atenção. Caramba! E quando a gente pensa em 30%, vamos pensar que 30% na pesquisa. E quando a Gabi traz esse número das pessoas que não colocam que estão com burnout, ou que não percebem que estão em burnout, né? Que simplesmente pedem demissão ou se afastam por outras questões e tal, esse número com certeza é um número muito aflitivo para mim até. Eu acho que a gente tem muito que aprender com esse número, tem muito que trabalhar com ele, né? Como 30%, quase 1/3 aí é muito alto. É muito alto. E é subnotificado, isso que preocupa, né? Subnotificado, exatamente. E outro, posso falar, Márcio? Vai, pode ir, Gabi, por favor. Outro dado também que é importante, assim, a gente trazer, é que a maioria das pessoas que sofrem de burnout estão entre a geração Y e X. São duas gerações que têm uma busca por resultados profissionais mais elevados muito mais rápido. Então, isso eleva os índices de ansiedade das pessoas, e elas têm uma cobrança muito maior por ter uma entrega muito extraordinária no trabalho. Então, essas duas gerações são duas gerações que precisam de mais atenção e de mais cuidado, porque elas têm uma tendência maior a desenvolver o burnout. Isso que você está me falando, Gabi, é perfeito para juntar com uma pergunta que eu tenho aqui no chat da Janaína. Porque a Janaína faz a seguinte pergunta aqui no chat: como que as organizações hoje têm se preparado, eu diria, ou não, para tratar desse assunto junto aos seus colaboradores? Então, eu imagino que essa geração X e Y em breve será a maioria no ambiente de trabalho, e do que vocês têm visto, então, tanto Gabi quanto Fê, se existe alguma conscientização das organizações, se o time de recursos humanos, de gestão de pessoas, de alguma forma, começa a trazer esse assunto para discussão, trazer para a mesa. A opinião de vocês. Deixa eu só completar a frase, meninas.
emendando na frase do Márcio, né, no questionamento da Janaína também, fator home office, o que afeta isso também? Eu vou começar pelo home office e aí depois a gente passa para a questão das empresas como um todo. O home office, ele pode acelerar um processo de burnout, porque a desconexão do trabalho, né, o nosso trabalho da noite para o dia invadiu a nossa casa, né, a gente estava ali numa rotina até ali dia 16 de março, pegava o ônibus, o carro, ia para o trabalho, voltava para casa, e da noite para o dia o nosso trabalho entrou na nossa casa e entrou na nossa vida. E quando as pessoas que são casadas, têm filhos, a complexidade dessa adaptação foi muito maior, né? Então, o índice de burnout, na quarentena, ele deu uma elevada. Tem empresas grandes que têm uma estrutura maior, que investiram nas áreas de recursos humanos, que contrataram psicólogos, que contrataram coaching, justamente para montar um hub para atender as pessoas, para as pessoas aprenderem a lidar com home office. Então, tem empresas que investem, que entenderam essa necessidade, passaram a investir nisso. Eu não sei se a gente pode citar o nome de empresas, mas né, eu tenho uma empresa específica, pode. A Ambev foi uma empresa que fez esse investimento, investiu pesado nisso, agora na quarentena. Então, e nem toda empresa entendeu que precisava fazer esse investimento, né? Tem empresas que não investiram e que não entenderam a dinâmica agora da quarentena, das relações de trabalho, né? E eu não vou lembrar agora o nome da instituição especificamente, mas tem uma instituição da Inglaterra que fez uma pesquisa também sobre as relações de trabalho, né? E fez também no Brasil. Então, hoje, as pessoas se relacionavam com o trabalho de uma forma até março, e de março até agora mudou a forma. Então, as pessoas, o que elas querem hoje, né? Quais os benefícios que elas querem na empresa? Elas querem equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Elas querem que as empresas invistam em programas de bem-estar. No material que a gente vai disponibilizar depois, eu prometo que eu trago o nome da instituição que fiz a pesquisa, tá? Mas é isso, sabe? A forma que as pessoas estão querendo se relacionar com o trabalho mudou. As pessoas, elas entenderam agora na quarentena como é importante dividir a minha vida profissional da minha vida pessoal. Fê. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito diferente, né? E é um momento que já não é mais essa história do novo normal e tudo mais, gente, é a nossa realidade, é o nosso hoje. Então, como a gente faz, qual é a forma que a gente tem para lidar com o nosso hoje, né? A pergunta inicial era como que as empresas fazem para lidar com esses casos de burnout, né? Eu acho que existem realidades diferentes, né? A gente tem empresas que têm uma maturidade maior na área de pessoas, que têm esse cuidado, que têm profissionais dedicados ou caminhos dedicados para cuidarem desses profissionais. Recentemente, eu soube de uma startup que está com um trabalho lindo, que não tem uma área de pessoas, mas que tem um cuidado com pessoas maravilhoso, onde os líderes se encarregaram de adotar os profissionais, emocionalmente falando, e cuidando desses profissionais, né? Como existem empresas que têm uma estrutura financeira até interessante, mas que não investem na área de pessoas, né? Então, acho que são empresas e empresas, e depende muito da maturidade emocional da área, tá? Maturidade da área mesmo. Algumas empresas, isso é um problema no burnout, assim, quando elas têm um colaborador com burnout, elas não entendem que o burnout pode ser um caminho para cura, né, que é até a nossa chamada aqui desse papo, né, então, se eu estou percebendo que eu tenho pessoas com burnout, o que eu posso fazer diferente, o que eu estou fazendo que não está dando tão certo, o que eu posso fazer diferente para ter um resultado melhor, respeitando as pessoas, né, porque pessoas felizes trazem melhores resultados, pessoas saudáveis trazem melhores resultados, né, então, as empresas conseguem entender e pegar esse gancho mesmo, elas conseguem atingir resultados interessantes na área de pessoas. Mas existe sim aquelas empresas que dispensam os profissionais logo depois que voltam de um afastamento de burnout, infelizmente, acho que a gente tem de tudo, né? Eu acho que o grande caminho é a gente, principalmente esse fórum, que é um fórum de profissionais de recursos humanos, na sua maioria, né? O que a gente, enquanto pessoas, pode fazer para cuidar das nossas pessoas, né? E muitas vezes, num momento de pandemia, num momento de crise, em que a gente não tem budget para poder investir, né? Então, por exemplo, na empresa que eu estou hoje, eu ligo para todos os colaboradores da empresa para saber como eles estão,
chama no Teams. Às vezes é um pouquinho que você escuta, um pouquinho que você dá de atenção e de carinho, que você pode fazer a diferença na vida de alguém, né? As pessoas nem sempre querem soluções que requerem tanto investimento. É claro que é lindo se você pode contratar um profissional para te ajudar, um coach, um psicólogo, enfim, para poder atuar dentro da empresa, mas se não tem essa condição, o que eu posso fazer? Então, acho que vem muito da cultura, né? E da cultura também do cuidar de quem cuida das pessoas, né? Então, hoje, por exemplo, eu acho que é fundamental a gente cuidar da gente mesmo, né? Da gente que cuida de pessoas, porque a gente também está vivendo tudo isso, toda essa mudança. E esse momento de pandemia, eu tenho conversado com muitos profissionais da área de pessoas, com muitos amigos que estão aí também com bastante tempo de janela nas empresas, né? A galera está trabalhando do quarto. Então, assim, eu até aconselho, tire seu computador do quarto na hora de dormir, sabe? Se o quarto é o teu espaço de trabalho, fecha o computador, encerra aquele ciclo para começar outro, porque não para, tá virando uma coisa assim, eu conheço pessoas que estão almoçando, trabalhando, indo dormir, trabalhando, e assim, elas não pegam mais aquela hora e meia de trânsito, ou até mais do que isso, e elas estão numa produtividade que é quase que absurdamente alta, mas que está trazendo consequências. Então, o que será que acontece quando a gente trabalha 12, 14 horas por dia por muito tempo? Eu não acho que é só burnout, mas o que será que pode vir para todo mundo nessa situação? Fernanda, Então, acho que é isso. Você é um RH que faz isso, mas você acha que isso é uma realidade na maioria dos RHs de empresas menores ou de médio porte? Não tenho esse dado, mas eu não acredito que seja. Não tenho esse dado como mensurável, mas eu acho que não. Até porque os profissionais de RH das empresas menores, eles estão extremamente sobrecarregados e muitas vezes doentes. Doentes porque eles estão cuidando de todo mundo sem budget, passaram por essa pandemia, tiveram que reaprender, assim como todas as outras áreas, né? Reaprender a trabalhar à distância, né? Atender as pessoas à distância, escutar a insatisfação dos colaboradores, que muitas vezes está muito grande, e nem sempre ele tem a condição para fazer isso, não tem nem o conhecimento, o caminho para fazer isso. Ele está cuidando de folhas de pagamento, ele está cuidando de benefícios, e mesmo se ele está cuidando de recrutamento e seleção, ele está numa doideira, porque as empresas estão com um número menor de profissionais trabalhando. Então, eu acho que não, eu acho que a maioria não, acredito que a maioria não faça, meu olhar, né? Não é pesquisa científica. E não é nem porque, às vezes, a pessoa, o profissional de RH, ele não está preocupado. A pessoa está preocupada, mas dentro do dia a dia dela, ela está tão sobrecarregada ou ela não tem uma estrutura que permita que ela realmente dedique o tempo que ela gostaria de dedicar para as pessoas, né? E a gente também não pode esquecer que o próprio profissional de RH não está isento de ter um burnout, né? Porque a profissão da pessoa de gestão de pessoas, o profissional de RH é uma profissão que às vezes acaba sendo um pouco solitária, né? Porque a gente não pode, 90% daquilo, 95% daquilo que a gente faz é sigiloso. E aí a gente não pode contar para a nossa família, a gente não pode contar para os nossos amigos, e você tem que lidar com tudo aquilo ali e acabar lidar com todas aquelas emoções. E como que a gente se cuida? Como que a gente cuida do nosso bem-estar? Como que a gente desconecta do trabalho, né? Então, é importante para o próprio profissional de RH ter esse cuidado de que para a gente poder cuidar dos outros, a gente também precisa estar bem. Nossa, esse dado é interessante. Quer dizer que o profissional de RH também tem que se cuidar, Porque o pessoal fala, né, que agora durante essa pandemia, que já são só apenas 6 meses, né, que a gente já está nisso, que duas áreas foram muito exigidas nas empresas, né, a área de tecnologia de informação, com a parte tecnológica, conexão, sistemas, e a parte de recursos humanos, né, então, procedimentos, normas, adequação, teve muita gente aqui, a gente teve alguns fóruns, né, Paulo, que o pessoal reportava as pessoas sendo afastadas pela Covid-19 e que tiveram que suprir aí a ausência de 3, 4, 5 pessoas, às vezes, da mesma equipe, porque contagiou uma e as outras pegaram, então,
o profissional de RH, se vocês pudessem dar uma sugestão, o que eles deveriam fazer, então? Como eles deveriam lidar para não entrar nas estatísticas dos 30%? Tem alguma sugestão? Você começou a falar, Gabi, mas como eu acho que é importante, e é a nossa audiência, eu queria que você enfatizasse para o profissional de RH. Fala mais um pouquinho para a gente. Buscar suporte, né? Buscar suporte às pessoas que têm mais estrutura, tentar buscar fazer uma terapia, buscar desenvolver inteligência emocional, fazer cursos na área ou estudar mais sobre a área, né? Tem livros também que podem ajudar muito nessa questão do desenvolvimento da inteligência emocional, né? Porque o profissional de RH, ele escuta todo mundo, ouve todo mundo, como a Fê mesmo falou, né? A gente precisa dar um suporte emocional e psicológico para as pessoas. E aí você entender que você não pode carregar, você não precisa carregar os problemas de todo mundo com você. Você dá o seu melhor para aquela pessoa naquele momento, mas você não leva aquilo ali para a sua vida, você não leva aquilo ali para o seu dia a dia. Você dá o seu melhor, você ajuda as pessoas, mas não absorver aquele sentimento, não absorver aquele problema para você. Então, acho que inteligência emocional é uma coisa que ajuda o profissional de RH a não entrar tanto no problema do dia a dia das pessoas, né? E outra coisa é começar a falar mais sobre isso, né? Sobre o burnout em si nas empresas. Acho que quanto mais a gente falar, quanto mais a gente tirar todo o preconceito que existe do burnout, mais fácil fica das pessoas detectarem quando elas estão começando a entrar no processo e elas conseguem se curar mais rápido, né? E já entrando aqui em outro assunto também, a liderança da empresa, ela é fundamental para ter um ambiente de trabalho que minimiza o burnout. Então, as empresas precisam investir na liderança. A área de recursos humanos precisa olhar para a liderança, porque a liderança é que acaba impactando em toda a estrutura da empresa. Fernanda, o profissional de RH é vulnerável? Todos nós somos vulneráveis. E a vulnerabilidade é legal, gente, tá tudo certo. Quando você colocou aí a pergunta do que o profissional pode fazer, agora eu não lembro o estudo de quem é, e depois quando a gente for dividir o material com vocês, a gente passa com tudo, com os dados certinhos, tá? Mas, basicamente, assim, a gente tem muita vontade de ter uma performance muito alta. Performance muito alta é legal para a gente enquanto profissional, porque afinal de contas a gente está entregando bons resultados, a gente está falando, uau, eu estou sendo muito bacana, eu estou tendo um resultado incrível, tá, né? E para a empresa também é muito bom, porque a gente tem um colaborador que está entregando o melhor dele, que está com os olhos brilhando, né, enfim. E quando a gente fica muito tempo nisso que a gente chama de zona de performance, né, que a gente está entusiasmado, feliz, animado, tendo ideias e tudo mais, se a gente ficar, assim, num exagero nisso, a gente vai para aquilo que a gente chama de zona de sobrevivência, né? Que a gente continua com uma energia muito alta, entregando muito, fazendo muito, mas a gente começa a ficar meio mal-humorado, meio cansado, meio estressado, às vezes um pouco deprimido, mas assim, você continua entregando, né? Se você ficar muito tempo nessa zona de sobrevivência, se você ficar com intensidade nessa zona que a gente chama de zona de sobrevivência, a gente cai no burnout, daí a gente fica doente de verdade. Então, o grande segredo, o grande lance que eu falo para todo mundo que é de recursos humanos e de todas as áreas, é assim, sabe aquela zona de performance, que é o sonho de consumo de todo mundo? Né? Então, eu quero estar ali entregando e tudo mais, só tem um jeito de você se manter nela, é você descendo para uma zona de recuperação. O que é essa zona de recuperação? Pet terapia, jardinagem terapia, é brincar com os filhos, é andar no parque. É assim, a psicologia positiva fala que todo mundo tem 24 forças de caráter, eu não vou me alongar nisso, mas assim, basicamente é usar suas forças, é fazer aquilo que te faz feliz, sabe? E a gente, enquanto profissional de RH, e é uma mosquinha que parece que morde o profissional de RH, a gente tem uma responsabilidade muito alta de entrega, a gente faz muito por amor, né, assim, é uma área que trabalha que você percebe que realmente tem profissionais que são muito engajados ali, né, na entrega, no cuidar do outro e tudo mais. Se a gente não der uma fugidinha para essa zona de recuperação,
a gente vai também ficar doente. Então, assim, a minha sugestão é, façam aquilo que faz feliz. Desliguem o computador, coloquem um horário, assim, sabe, tipo, tal horas, no máximo. Eu vou desligar meu computador e vou fazer alguma coisa por mim. E daí vem uma outra sugestão, né? Como você pediu uma sugestão para profissionais de recursos humanos, se você puder fazer isso sem estar na frente de uma tela, vai ser ótimo. Desconecta. Fazer pausas, né? Fazer pausas das telas. Pausa, exatamente. Dá uma pausa, exatamente, Gabi. Fazer as pausas durante o dia e também nesse momento de recuperação aí de energia. Porque não adianta estar nessas atividades e estar toda hora olhando a tela do celular e vendo aquele torpedo que chegou, né? Que vai explodir. Você não se desconecta, né? Você fica saindo e entrando nessa. Exatamente. Eu falo para as pessoas que trabalham comigo, eu falo assim, eu sei que tá corrido, para todo mundo tá corrido, né? Mas assim, sabe aquela hora que você vai sentar para almoçar? Não é todo dia que você consegue, né? Mas assim, o ideal seria que você almoçasse todos os dias, mas assim, pega nesse momento do almoço, desliga seu celular. Não vai, ninguém vai. Vamos pensar que você vai comer em 30 minutos, que é um almoço muito rápido já, mas assim, para algumas pessoas já é muita coisa 30 minutos de almoço, mas são 30 minutos, não vai acabar o mundo em 30 minutos, 1 hora. Use esse tempo para você, especialmente em casa. Exatamente. Desativar as notificações fora do seu horário padrão de trabalho. Tirar todas as notificações do celular já ajuda um pouco também a você começar a trabalhar esse processo de desconexão das telas. Né? Porque se a gente não está conectado com o trabalho, a gente está conectado no Instagram, no Facebook, no YouTube, e quando você vê, você passa, sei lá, 19, 20 horas do seu dia, porque tem gente que quase não dorme, está num nível de ansiedade muito alto. Então, começa a desconectar, não começa o seu dia já conectado nas telas e não termine o seu dia conectado nas telas. Isso ajuda, isso melhora a qualidade do sono e isso ajuda também você a começar o seu dia com menos ansiedade e terminar o seu dia com menos ansiedade. Muito bom. O Paulo parece que vai provocar alguém. Isso, vamos chamar. Eu não sei se esse sobrenome tem a ver, mas eu queria convidar a Priscila Garcia para fazer uma pergunta para a Gabi ou para a Fernanda. Tem alguma coisa a ver, Fernanda, esse nome? Garcia? Olha, tem a ver, hein? Então, Priscila, libera seu microfone, o vídeo, o que você quiser. O momento é todo seu. Priscila não está respondendo. Cadê Priscila? Conta para nós, Fernanda, quem que é a Priscila? Priscila é daqui de casa. Eu não sei porque ela deve ter fugido da frente do computador rapidinho. Está no home office, literalmente. Então tá certo. Então vamos lá, vamos chamar a Jéssica Trovão, então. Esse nome é potente. Vamos lá, Jéssica. Quer participar? E aqui, pessoal, não é só perguntar, viu? Às vezes é compartilhar uma situação, trazer aí uma experiência de sucesso, né? Porque a gente também tem situações em que as pessoas conseguiram intervir a tempo, que a coisa degringolasse. Então, não é só pergunta, é participação mesmo. Jéssica. Eu acho que ela deve estar de pijama. E a Jami? Jami vem do quê? Jami, eu tô curioso. Jamile, já. É Jami, de Jamila. Jamila, tudo bem, Jamila? Acho que ninguém quer falar com vocês, hein, Acho Gabi? que ninguém quer fazer pergunta hoje. Eu posso falar? Fica à vontade. Não, cadê? Não, porque cadê a Cris Moraes aqui? Cadê a Cris? Cris Moraes está entre nós. Responda, por favor. Dizem, né, que esse é o novo mote, né, que todo mundo está falando que parece sessão espírita, né? Se você estiver entre nós, por favor. Por favor, responda. A Natália Borini, quer falar, Natália Borini? Olha, a Natália Borini, vou confessar que estava rolando uma DR aqui no chat, porque justamente o pessoal está falando essa história de, e se a gente for honesto, todos nós, né, nos vimos aí nesse papel de estar indo dormir. Ela falou assim, né, tem gente que vai dormir com o celular, dorme e acorda já com fone de ouvido. E se a gente não se policiar, se a gente não se monitorar, é isso mesmo que acontece. Porque não é que você está vendo coisa de trabalho, mas você não está dando aquela desconexão, né? Você não está dando aquele tempinho
para a máquina aqui voltar, né? Ô Luciano, você é o... Quem não é, Luciano, eu diria... Você quer... O que vocês poderiam aconselhar aí, pessoal, com relação a essa desconexão? Já deram umas dicas boas de ter um tempo, ter um limite, ter um horário que você estabelece no dia e fala, bom, agora aqui, ó, virei o celular de cabeça para baixo. Você sabe que a Natália tá falando de mim, né? Eu não Na ia verdade, eu falar. tô escutando música clássica quando eu vou dormir, pelo menos eu tô com bom gosto, escutando Mozart, Vivaldi, mas tudo bem. Eu entendo Uma coisa que eu tenho buscado fazer, e tem dias que eu consigo, tem dias que eu não consigo, mas eu tenho tentado, na maioria dos dias eu estou conseguindo, a partir de 19 horas já não me conectar tanto com o celular. Então, tipo, 8 horas, 8h30 da noite, eu desligo tudo, e aí eu vou ler, 9, 9h30 no máximo, eu já desligo a luz do quarto, para eu ter um sono de qualidade, me colocar para dormir 8 horas por dia, mas pelo menos, de 7 a 8 horas por dia. E fazer esse processo de desconexão das telas de 1 hora, 2 horas antes de dormir, para mim isso me ajudou muito na minha qualidade do sono, né, a qualidade do meu sono. Eu não acordo cansada no outro dia, eu acordo bem, eu acordo disposta. Nos dias que eu não faço isso, que eu não faço essa desconexão das telas, a qualidade do meu sono é outra, no outro dia eu acordo cansado. É aquele dia que você acorda, tipo, meu Deus, por que esse despertador tá tocando, sabe? Então, isso eu fui percebendo, e isso é uma coisa que eu tenho cada vez me disciplinado, cada vez mais a reduzir o meu tempo de tela à noite. Isso ajuda muito. Gabi e Fernanda, hoje você vê um número muito grande de aplicativos nesse sentido, né? Para controlar o espaço de trabalho, o espaço para você dar aquela paradinha, para você beber água. Eu, por exemplo, eu uso um que me avisa o tempo todo. Agora você tem que beber água. Olha, para aqui. Está na hora de dormir. Então, O que eu vocês acho, acham dessas tecnologias? sabe, Paulo, eu adoro tecnologia, tá? Eu sou super a favor de todas as tecnologias. E sou super a favor que a área de pessoas se utilize mais das tecnologias para poder ter tempo para cuidar melhor das pessoas, tá? Então, eu sou super a favor de tecnologia. Eu só acho que a tecnologia não pode vencer a nossa essência, tá? Então, o que é isso? O que eu chamo de a tecnologia não pode vencer a nossa essência? Eu, por exemplo, acho que existem vários aplicativos que são super produtivos. Por exemplo, eu gosto muito do Trello, não sei nem se eu posso falar, mas aqui eu uso no meu dia a dia um aplicativo que é um aplicativo bacana. Eu só não posso ser escrava dele, ele não pode simplesmente começar a me... Eu não posso parar de fazer as minhas coisas porque eu tenho que fazer o aplicativo, né? Então, se ele me ajuda a organizar, tá ótimo, ele tem a sua função, eu só não posso virar não pode ser uma coisa além para mim, né? Então, por exemplo, você falou uma coisa muito interessante, foi o beber água, né? Eu já trabalhei com pessoas que tiveram problemas renais seríssimos porque elas esqueciam de beber água. Tá? Então, um aplicativo desses, por exemplo, ele vai ajudar e muito, né? Mas se você colocar uma garrafinha de água na sua mesa, e se colocar uma meta diária de água, que é o que eu faço para minha saúde, vai te ajudar também. Por quê? Quando a gente fala em saúde, saúde mental e tudo mais, a alimentação também tem um papel importante, né, no cuidado com a saúde mental e bem-estar. Então, dizem que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então a gente tem que saber, tem que comer direito, e nem sempre a gente se cuida, né? E quando eu falo se cuida, além de toda aquela questão de descanso, de relaxamento, de tudo mais, é saber comer direito também, né? Não sou aqui longe de ser aquela que fala de regime para todo mundo, que fala de dieta para todo mundo. Quem me conhece sabe que eu não tenho nada a ver com isso. Aliás, eu sou super a favor de comer o que faz a gente feliz e ponto, né? Só que a gente tem que se cuidar. Então, eu acho que, assim, por exemplo, à noite, assim como a Gabi desliga as telas, eu evito comer alguns alimentos à noite que eu sei que são... Tipo, eu não vou comer uma comida mais pesada à noite que vai atrapalhar meu sono, né? Eu sou uma bebedora compulsiva de café, né? Café não faz bem. Então, o que eu fiz? Eu comecei a substituir o café pelo chá,
né, Eu para ter também fiz menos isso, cafeína na minha vida. Eu vou chegar lá de parar de tomar café uma hora. Então, são pequenas ações, né, que a gente pode fazer para trazer esse bem-estar, né, para trazer essas melhorias. Essa de desligar o celular um pouquinho antes de dormir é uma das melhores para ter uma qualidade de sono bom. A outra é desligar a TV também, que tem muita gente que dorme com a TV ligada. Então, pelo menos coloca o timer ali para pouco tempo, você tá no escuro e com pouco barulho, que você vai dormir com Ou até certeza melhor. retirar a televisão do quarto também, né? Que é para já cortar o mal pela raiz. É tipo, tirar o hábito de dormir assistindo. Eu tive durante muito tempo na minha vida o hábito, eu só dormia com a televisão ligada. Né? E a qualidade do meu sono hoje, né, olhando para trás, eu vejo que a qualidade do meu sono era péssima na época. Assim, eu sempre acordava cansada e tinha pesadelos e não dormia muito bem. Então, essa questão da gente desconectar é importante. Eu vi que subiu aqui na janelinha do chat alguém que falou sobre o trabalho doméstico, né? Pois é. Então, as mulheres que são donas de casa, né, que acabam cuidando da casa, dos filhos, elas também não estão imunes ao burnout. O burnout, ele existe, né? O trabalho da dona de casa, o da mãe de família que cuida de todo mundo, ele foi muito romantizado durante muito tempo, né? Só que ele é um trabalho, e é um trabalho não remunerado, né? A mulher, ela está ali cuidando dos filhos, está cuidando do marido, da casa, de todo mundo, e acaba que quase ninguém valoriza aquele trabalho, né? Então, é um trabalho que tem que ser valorizado e que também tem que ter o cuidado, que a mulher, ela tem que ter o momento dela, né, de desconexão, de fazer coisas que façam ela feliz, de ter esse momento só com ela mesma, né, e para as pessoas que estão hoje de home office, que também estão numa situação de que antes a gente ia trabalhar e a gente não precisava se preocupar, né, quem não tem o hábito de levar marmita, né, não precisava se preocupar com o almoço e a louça e tal. No início, por exemplo, da quarentena, me incomodava muito. Hoje em dia, eu deixo a louça lá depois do almoço, em algum momento, à noite, eu vou dar conta dela, mas ela fica lá. Parei de me incomodar tanto com a louça. É que você está comprometendo a noite e a semana de todos nós, homens. Mas Tem gente então, aqui embaixo vibrando, tem gente vibrando aqui. Tem que participar também. É porque acaba... Eu quero até coraçãozinho ali, ó. Gabi? Oi. Oi, é a Janaína. Eu queria só Janaína. pegar um gancho aí do que você está dizendo, dessa coisa do bem-estar. Eu acho que é bem isso que tem faltado também para uma qualidade de vida das pessoas que se entregam 190, 200, 300% só para o trabalho. Perdoar-se, né? Realmente de liberar o perdão para si próprio. Então, assim, se eu não conseguir, ok, e está tudo certo, está tudo bem. Então, de não ter essa cobrança excessiva de que eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que fazer o trabalho de casa, eu tenho que fazer o trabalho do trabalho, e tenho que ser mãe, tenho que ser esposa, tenho que ser empregada, e eu tenho que fazer tudo. Então, essa sobrecarga, as pessoas precisam aprender a se perdoar e a se amar mais, né? E se valorizar mais, esse amor próprio, de resgatar esse amor próprio. E é isso que muito a gente percebe, não só nos atendimentos clínicos, mas também no próprio trabalho de coaching, quanto que as pessoas vêm com uma carga que não é só delas, elas trazem carga de outras pessoas, responsabilidades que nem delas são, né? Então, isso acaba, claro, que trazendo problemas disfuncionais e doenças, e é claro que a pessoa não vai conseguir mesmo ter uma qualidade de vida, né? Eu vejo muito isso, tanto nos atendimentos de coaching, como no dia a dia com as pessoas, né? As pessoas acabam carregando um peso muito grande, tanto no trabalho como na vida delas, que às vezes aquele peso não é dela, né? Aquele fardo não é dela. E aí a pessoa toma todo aquele peso para si,
e ela fica carregando aquilo, e aquilo ali vai minando a saúde física e emocional dela, e ela não percebe que aquilo ali tá deixando ela doente de alguma forma, né? Então é importante, assim, todos nós, enquanto profissionais, a gente perguntar, sabe? O que eu tô fazendo para minha saúde mental? O que eu tenho feito? Qual o tempo de qualidade que eu tenho gasto comigo mesma para o meu bem-estar, para minha saúde, né? Quanto tempo que a gente gasta por dia só com a gente, né? Tem gente que fala, não sei se você já ouviu falar daquele livro Milagre da Manhã, mas tem uma parte que ele fala que eu acho que é muito legal, que é a gente praticar o silêncio. Né? O praticar o silêncio, quando você pratica o silêncio, você desconectou de tudo e você fica sozinho com a sua própria mente. Então, ficar sozinho com você mesmo e se conectar com quem você é de fato é muito gostoso, porque você vai se conhecendo. E aí você começa também a entender, será que isso é meu? Será que eu tenho que carregar isso comigo? Ou será que eu estou carregando o peso do outro? Será que eu estou carregando o peso da empresa comigo? Né? E isso vale para todas as nossas áreas, para todas as nossas relações, né? Não carregar o peso do outro comigo. Maravilha. Não sei se ainda dá tempo, mas uma outra Dá tempo, coisa Janaína. que eu gostaria de partilhar aqui com vocês é em relação que a gente ouve muito isso também, né? Evitar ser negativo. Sim, temos que evitar ser negativo, mas também só ser positivo da boca para fora é a mesma coisa que né, você está remando contra a maré, né? Porque que adianta eu falar, né, positivamente, hoje eu estou super bem, hoje vai dar tudo certo, só que eu trato mal uma pessoa, eu julgo a outra, ou seja, tem uma incongruência aí muito grande, né? Então, se a gente for olhar para essa qualidade de vida que a gente busca para nós, enquanto pessoas, enquanto RH, enquanto ser humano, precisa existir essa congruência, né? De eu preciso sim evitar ser negativa, mas falar positivamente de dentro para fora, não de fora para dentro. Janaína, eu posso colocar aqui a minha visão sobre esse positivo e negativo, né? Eu acho que a gente vive uma ditadura da felicidade, né? Eu acho que a gente se obriga a estar sempre feliz, estar sempre bem, sempre pensando coisas positivas e tudo mais. Eu acho que isso pode ser um guide, pode ser um caminho, pode ser um objetivo, mas a gente tem que se permitir também a viver essa dor, porque a gente só Tal Ben-Shahar, que é um dos caras que mais encheu as salas de aula de Harvard, que eles chamam de doutor felicidade, que foi o cara que deu aula de psicologia positiva em Harvard, ele fala que só é verdadeiramente feliz aquele que é triste, que é o paradoxo da felicidade, né? Então, quando você coloca essa questão da gente da gente ter pensamentos positivos, isso é muito importante, o olhar positivo, o ver o copo meio cheio, enfim, o curtir os pequenos momentos da vida, né? Então, assim, conseguir ser feliz com aquilo que a gente tem, olhando aquilo que a gente tem, né? Mas também se permitir a não estar bem, porque não é todo dia que a gente vai estar bem. Entende? Então, no meu olhar, a gente também, quando você falou uma palavra que é muito importante para mim, que é o perdão, né? É a gente também se acolher, assim como a gente tem que acolher e a gente acolhe todos os colaboradores que vêm e nos procuram e nos buscam aí no dia a dia, né? A gente também precisa se acolher. Né? Eu acho que a gente começou falando que as duas áreas mais impactadas são as áreas de recursos humanos e tecnologia, né? Então, a gente precisa se acolher. A gente precisa aceitar que vai ter um dia que a gente não vai estar bem, tá tudo bem. Entende? Então, uma técnica que eu uso para mim, que eu adoro, é meditação, tá? Então, por exemplo, esse dia que eu percebo que eu não tô 100%, que eu tô, de repente, até num caminho, talvez, de julgamento, coisa que eu não gosto de julgamento, mas pode acontecer, né? De você, aquele dia, você fala, não gostei do que aquela pessoa fez. Aquilo já fez porque é comigo, enfim, você não tá muito bem naquele dia. Cara, para e respiro. Simplesmente respiro. Daí eu
pratico aquilo que, assim, eu aceito amorosamente aquilo que vem até a mim e deixo passar. E quando eu falo aceito amorosamente aquilo que vem até a mim, são todos os pensamentos, são todas as emoções. É emoção positiva, é emoção negativa, né? Para mim, esse é o caminho, é o viver com a minha verdade. Então, quando você fala dessa conformidade, né, dessa conexão com o falar e com o sentir, ela é muito importante, super importante. Inclusive o não estar bem, né? Então, eu vivo de psicologia positiva, como eu falei, eu respiro a psicologia positiva, eu ensino a psicologia positiva, mas uma das coisas que eu ensino é, permita esse dia não estar 100%, porque é o único jeito que você vai ter para poder levantar e caminhar depois, assim, pelo menos essa é a minha visão, esse é meu olhar e tem dado certo na minha vida. Eu acho que a gente, enquanto profissional que cuida de pessoas, né, a gente precisa muito ser cuidado, sabe, Jana? Eu acho que a gente precisa, na nossa profissão, a gente escuta as pessoas o tempo todo, a gente cuida o tempo todo, mas a gente precisa se cuidar, a gente precisa de ajuda. Então é aquilo, né? Você como coach, todo coach precisa de um coach, né? Então assim, a gente precisa ter alguém, né? Que podem ser os nossos relacionamentos positivos, de repente, por exemplo, pode ser uma amiga, pode ser um amigo, como pode ser um profissional, mas a gente precisa saber buscar ajuda. E a gente precisa aceitar aquela vulnerabilidade que o Márcio falou lá no começo, porque todos nós temos as nossas vulnerabilidades. E ali tá tudo bem. Também pode ser nossa força, né? Então, Perfeito, Fernanda. Perfeito. Eu não sei se eu consegui expressar da forma com que você colocou, mas é exatamente isso, né? Uhum. Então tá bom. É que você conseguiu com outras palavras, mas é isso que a gente vê no dia a dia, né? Com as pessoas que a gente lida, com as pessoas que a gente acaba ouvindo, e tudo vai da forma com que cada um enxerga e o que vai fazer com aquilo, né? Então não tem mal nenhum eu sentir raiva, não tem mal nenhum eu sentir dor, de eu passar. São sentimentos, são emoções que todos nós temos, mas nós precisamos usar a abençoada da inteligência emocional para lidar com tudo isso. Né? Exatamente. E é como um exercício, né? Então, do mesmo jeito que a gente vai para a academia para ficar com os músculos mais fortes, a gente também precisa exercitar essa inteligência emocional, né? Assim, é um exercício diário, assim. Legal, pessoal. Ô, Gabi, fala, pode concluir. Não, você falar que a inteligência emocional não é você nunca perder a paciência, né? É você entender que você é um ser humano, como a Fê falou, e a gente vai estar feliz, vai estar triste, vai estar mais impaciente, vai estar mais paciente, e isso tudo faz parte, né? Não é só a felicidade, a ditadura da felicidade. A ditadura da felicidade ela é tão tóxica como qualquer outra forma impositiva de como você tem que ser, né? Como você tem que existir nesse mundo. Olha, eu queria só aproveitar aqui e já agradecer, o pessoal aqui no chat participou, o Lucian, ele estava em trânsito, mas ele deu uma dica interessante, ele faz uma pausa de 5 minutos a cada hora, vai para uma água, para um alongamento, para ir no banheiro, então isso também ajuda, né, a dar uma descompressada, né. Eu queria aproveitar, agora mudar um pouquinho, e falar sobre as organizações, as empresas. Como que vocês acham que o impacto de ter colaboradores se afastando por burnout afeta o clima organizacional? Né? As empresas têm todas uma preocupação em ser um ótimo lugar para se trabalhar, né? O GPTW, como que vocês veem isso? Que tipo de coisa? Porque qual é a ideia? Se as pessoas talvez tiverem uma noção do impacto que isso pode ter, talvez isso ajude a mudar a mentalidade. O que vocês acham? Eu acho realmente que, assim, você colocou uma instituição que eu amo, que é a GPTW, que eu acho que é uma instituição super séria, assim, sou super fã de GPTW, as empresas querem ser GPTW, mas elas precisam ser GPTW na essência, né? Então,
como eu acho que o burnout, ele pode ser um processo de cura para a empresa, você tem um caso de burnout na sua empresa, tá? Porque se você tem um caso de burnout de afastamento, você tem muitos casos de burnout, lembra daquele índice que a Gabi trouxe dos 30%, né? Então, você tem muitos casos de burnout disfarçados, em pessoas cansadas, que vão tirar 2, 3 dias de banco de horas, umas férias e vão voltar, ou ele pede demissão, vai para outro emprego, enfim, você tem muitos casos, né? Então, eu acho que se a gente olhar com um olhar de cura, é o que eu preciso fazer enquanto organização, enquanto empresa, né, para acolher de volta esse profissional e aprender com ele aonde está o meu erro. Olhar para isso e trazer um resultado positivo para a empresa. Então, assim, pode ser um super caminho de cura das empresas, né? Então, eu acho que quando a gente tem um profissional com burnout, isso é um indicador de que a gente tem um problema muito maior por trás. Né? E tem um impacto muito grande quando a gente tem numa empresa, olha, fulano foi afastado com burnout, as pessoas nem falam que o afastamento é pelo burnout. Né? Eu não sei a experiência da Gabi, assim, mas eu vejo algumas empresas que têm profissionais e tem mais de um profissional afastado e assim, não, ele está com qualquer outra coisa, menos foi resolvendo burnout, os problemas pessoais. Foi resolver, tirou férias, tá de férias, 3 vezes por ano. Então, assim, vamos olhar para o problema, gente, assim, sabe? A gente não resolve um problema colocando ele para debaixo do tapete. Né? Então, se as empresas conseguirem olhar isso como um caminho de cura, entender, chama esse cara que teve burnout, conversa com ele, escuta o que ele tem para te falar. Aliás, escuta as pessoas, assim, as ferramentas daí nesse ponto, Paulo, eu volto porque você falou da tecnologia, tá? Das pesquisas de clima organizacional, que eu acho que elas precisam ser feitas através da tecnologia para você poder ter a verdade sem que a pessoa ache que se falar alguma coisa, ela vai ser julgada por isso e tudo mais. A gente precisa fazer esse tipo de pesquisa com frequência. O papo com o colaborador, o falar com o colaborador e ter esse feedback, a gente é super rico, eu não tiro isso. Mas se você tiver a oportunidade de usar uma ferramenta para medir isso, escutar o que as pessoas têm para falar, não inventa a roda. Escuta e vai, porque vai chegar no cerne da questão, e provavelmente esse cerne da questão tem ligação com algo muito importante que a Gabi falou: liderança. As lideranças, o Márcio quer falar ou fala ou não? Empresas que têm lideranças mais hostis e abusivas tendem a ter uma incidência maior de burnout. Então, o que a empresa precisa fazer para ela começar a criar um ambiente com um clima organizacional mais acolhedor? É se questionar, né, o que a gente está fazendo enquanto empresa para que a gente tenha um clima organizacional bom, né? Como que a gente lida com as pressões e com os pedidos dos clientes no nosso dia a dia? Como que a liderança lida na cobrança que ela faz da equipe no dia a dia? Né? Como que a gente lida com tudo isso? Como que a gente faz a gestão de conflitos entre colaboradores? Né? O quanto que a gente está investindo nisso? E aí tem uma outra perguntinha-chave, que é o que nós, como empresa, estamos dispostos a abrir mão para ter um clima organizacional melhor? O porquê que eu falo do abrir mão? Porque para você gerar um bem-estar na empresa, para que a equipe tenha um equilíbrio entre vida profissional e pessoal, você precisa começar a falar não. É falar não para o seu cliente, é falar não para alguns projetos, e toda vez que a gente fala não, isso não só para a empresa, isso nós também, toda vez que a gente fala não, a gente abre mão de algo. A gente abre mão de uma expectativa, ou a gente frustra uma expectativa de outra pessoa em relação a gente. Então, assim, o falar não, ele começa com isso, tipo, o que eu estou disposto a abrir mão? O que eu posso fazer nesse momento que não vai me gerar custo, mas que vai melhorar o clima da minha empresa? Mas que eu vou conseguir combater dentro da empresa para que mais colaboradores não se afastem por burnout, ou por depressão, ou por estafa, né? Porque também nem sempre a pessoa se afasta por burnout, né? A pessoa, ela se afasta por depressão, ou por uma crise aguda de estresse, e isso já é o princípio do burnout, né? Então, como que a gente lida com isso? E assim, Fernanda, né, Gabi? Oi, pode falar, Paulo, pode perguntar. Não, completa, depois eu vou fazer uma pergunta para você. Eu ia Como falar diz meus amigos, é uma provocação. Uma provocação.
Gabi, acho que esse ponto que você colocou é muito importante, assim, né? Porque, para mim, eu sou uma apaixonada pela área. Eu acho que eu sou uma das pessoas que mais gosta da minha área que eu conheço. Talvez aqui tenha um monte de gente também apaixonada pela área, né? Eu acho que aqui deve ter a galera da minha turma, aquela que trabalha porque realmente ama aquilo que faz, né? Eu amo o que eu faço, tá? E para mim é insano, porque é tão claro, é tão claro entender que as pessoas precisam estar bem para entregar um bom trabalho, é tão claro entender que tem um limite, que o ser humano não é uma máquina, que ele não vai te entregar o melhor dele todos os dias, é tão claro entender que o respeito vai te trazer só benefícios, inclusive financeiros, reflete nos números. Então, assim, preciso, a gente precisa cuidar mesmo, né? Assim, a gente precisa se cuidar e cuidar mesmo, né? Assim. E desenvolver essa liderança, né? Desenvolver essa liderança para entender tudo isso, né? Talvez através dos números, não sei, assim, mostrar que não vai funcionar. Se não for de outro jeito, não vai funcionar. É o que eu sempre falo, né? Que funcionário feliz entrega resultado, funcionário triste, ele não entrega resultado. É, verdade. Fernanda, uma dúvida. Eu vejo alguns autores agora falando sobre espiritualidade nas organizações. O que você acha desse assunto? Não falando em religião especificamente, mas na verdade, você não precisa ter uma religião para ter espiritualidade, né? Espiritualidade é uma das forças de caráter, uma das 24 forças de caráter que todos nós, seres humanos, temos, né? Assim, a gente não está aqui hoje falando sobre psicologia positiva, ela pode estar ligada ou desligada em você, né? Eu vejo com muito bons olhos tudo que é para o bem, tá? Então, a espiritualidade, na verdade, o que é a espiritualidade? A espiritualidade é você ter um propósito, você ter uma crença, você acreditar em algo que te faz bem, cada um tem a sua, né, definição, mas é você, principalmente, ter uma crença e um propósito, então isso só pode fazer bem, tá? Então, quando a gente pensa em Você acha que os espiritualidade... gestores estão aptos a isso hoje, por exemplo, para tratar desse assunto dentro da empresa, sem Não, ter o acho que... corporativismo da minha ou da sua religião? Não, acho que ainda não. Eu acho que a gente ainda está num processo, mas pelo menos no segmento que eu atuo hoje, eu vejo muito mais abertura, né? Eu já trabalhei em segmentos mais tradicionais com menos aberturas, né? Mas assim, hoje eu acho que não está pronto, mas é fundamental a gente pensar nessa espiritualidade também, tá? Até porque a espiritualidade vai te trazer uma força absurda de crença, uma força absurda de fazer o bem, uma força absurda de respeito ao ser humano. Então, ela só vai, para mim, só vai trazer coisas boas. E eu digo espiritualidade até para uma pessoa que é um ateu. Se ele tem uma espiritualidade alta e é um ateu, ele tem crenças e propósitos muito fortes. É isso que eu ia falar, que a espiritualidade, ela não está necessariamente ligada à religião. Exatamente. A espiritualidade, ela está muito ligada à sua conexão com você mesmo e à sua conexão com o seu propósito de vida. Exatamente. Então, isso que te dá força, isso é que te dá energia, isso é que te faz acordar de manhã e o teu olho brilhar, que você vai fazer aquela coisa, né? Então, tipo, nem a Fê fala que ela ama a área dela. Eu também amo aquilo que eu faço. Então, quando a gente tem aquilo que faz o nosso olhinho brilhar, você está tão conectado com a sua essência, você está tão conectado com a sua espiritualidade que isso te dá energia. E isso te dá também mais condições emocionais de lidar com as dificuldades que você vai encontrando no caminho, com as coisas ruins que vão acontecendo, ou com as adversidades que vão aparecendo, você consegue lidar com aquilo ali, você consegue se recuperar mais rápido. Né? Então, ter o olhinho brilhando, que você está fazendo aquilo que você ama, é fundamental. Então, trazer a espiritualidade para as empresas é importante, mas sempre tratando a espiritualidade como uma coisa que não é conectada à religião. Exatamente. Eu acho que, assim, até pelo respeito às pessoas e às diferentes religiões, a gente tem que trazer a espiritualidade como força, né? Como crença e como propósito. Crença no sentido de respeitando todas as crenças, né? Isso. Muito bom. Pessoal, eu queria provocar, já que a gente provocou bastante, né, Paulo, a Gabi e a Fernanda, vamos provocar o pessoal que está aqui com a gente hoje. O Gabriel Colete. O Gabriel é jornalista, né? Deve falar mesmo, bem, Gabriel? Né? Quer participar aí com a gente? Quer dar uma opinião? O que você está achando? Se tem alguma situação, você concorda, discorda? Fala aí pra gente.
Abre seu microfone. É só o microfone, Gabs, não precisa abrir a câmera, não. Aí, Gabriel. Tá adorando, ele comentou. Pô, que legal. E Renan, quer falar alguma coisa, Renan? Oi, O melhor Gabriel ouvir conseguiu. assim? Ô, Gabriel, estamos te ouvindo, pode falar. Não, eu tô gostando bastante. Eu gostei muito do. A minha conexão caiu várias vezes, mas eu gostei muito na parte que a Fernanda falou que todo mundo ganha quando a gente tem um ambiente de respeito. Eu acho que foi uma das coisas mais bacanas que eu vi, porque ela mostrou que todos os pilares se ganham quando a gente tem um ambiente de respeito em todos os segmentos, né? Então a gente ganha na troca, a gente ganha na entrega, a gente ganha na qualidade do trabalho, a gente ganha na qualidade de vida e a gente também ganha financeiramente, né? Então é super positivo para uma empresa ela focar em ter um ambiente colaborativo e respeitoso, porque isso vai fazer bem para ela mesma e não é uma realidade que a gente vê muito hoje em dia, né? A gente tem as companhias querendo, obviamente, faturar, mas elas não olham para um ponto tão sensível que é esse, que é a qualidade de vida dos funcionários, que é o ambiente de trabalho, que é coisas bem pequenas ali no dia a dia que fazem total diferença na entrega. Então eu gostei bastante disso. Oh, que legal esse Que feedback, bom, hein, gente? Gabriel, muito legal, e assim, esse é o caminho mesmo, né, o respeito é o caminho, e assim, eu tenho certeza que uma geração que veio depois da minha vai trazer muito isso para o mercado, assim, sabe, não tô falando mal da minha geração não, gente, tem um monte de gente muito legal na minha geração, mas é o seguinte, eu acho que tem uma geração mais jovem que veio com isso tão natural, tão intrínseco e tão forte, que vai ajudar a fazer uma transformação positiva em todos os segmentos de todas as empresas aí, né. E é uma coisa que as pessoas estão buscando nos processos seletivos, né? Eu vejo muita gente da minha idade que, na hora de escolher um emprego, está muito mais preocupado com um ambiente que seja diverso, um ambiente que tenha respeito, um ambiente que as pessoas sintam que existam trocas de uma forma mais amigável, mais respeitosa, mais aberta do que o lugar em si, né? Ou seja, a cabeça das pessoas também está mudando na procura de novos trabalhos, né? Que bom, né, De novas Gabriel? oportunidades. Eu comemoro por isso, assim, porque daí o que acontece? Vão ter pessoas mais conectadas com as empresas, no meu olhar, tá? Quando o profissional escolhe uma empresa porque tem a ver com os valores, tem a ver com o estilo dele, ele vai estar muito mais conectado àquela empresa, ele vai estar muito mais engajado naquela empresa, ele vai gerar melhores resultados, aquela empresa vai crescer mais, e assim começa algo que é virtuoso, né? Um círculo que vai fazer bem para o profissional, vai fazer bem para as empresas, vai fazer bem para a economia, então eu só consigo ver ganho nisso. Então eu fico muito feliz e muito esperançosa aí que as coisas vão melhorar aí nas empresas e que, assim, essa geração realmente está vindo com tudo, está vindo para ajudar muito. Legal. Eu queria chamar agora a Marina Baldoni, que eu sei que também é de comunicação, né, Marina? Fala aí, como que eu faço para comunicar? Marina? Oi? Por favor, faça uma pergunta para as nossas expositoras de hoje, por favor. Bom, não estava preparada para uma pergunta, eu estou aqui acompanhando enquanto eu dou banho nos meus vegetais. Aí, beleza, ótimo. Mas talvez fazer uma colocação sobre esse novo cenário, né? Como conseguir equilibrar as pressões, as demandas de trabalho, nesse ambiente de trabalhar em casa, home office, lidando com cada vez mais tarefas domésticas, mais cuidado em todas as tarefas que a gente tem que se dedicar, e todas essas novidades do trabalho remoto, e como não entrar em estafa, né? Como conseguir preservar, né, o nosso bem-estar, a nossa felicidade e o nosso prazer também no trabalho, né? Nesse ambiente, não sei, é um super desafio aí, mas... A Marina é de Brasília, é isso, Marina? Isso. Perfeito. Tem mais alguma colocação? Só isso, estou acompanhando. Fernanda, a palavra é com você agora.
Eu acho que o equilíbrio, né, acima de tudo o equilíbrio, aquilo que a gente falou, de fazer aquilo que faz o nosso olho brilhar, né, de aproveitar as pequenas oportunidades para ter ganhos nelas. Então, assim, você falou que estava dando banho nos seus vegetais, né, então, assim, cara, cozinha é terapia, entende? Eu acho que é se desconectar. Então, aquilo que a gente falou de a cada 1 hora dar um intervalinho, que a Gabi falou muito bem, tipo, sair das telinhas o tempo todo, né, eu acho que essa conexão, ela está virtual, né, nesse momento, essa conexão, ela está, mas ela não perdeu, a gente não deixou de ser humano, a gente não deixou de ter a conexão de amor, a conexão de carinho, a conexão de respeito, de estar perto das pessoas que a gente gosta, mesmo que seja pela telinha, né, então eu acho que é o ouvir, é o sentir, é o aproveitar a cada momento, é realmente esse aproveitar cada momento que a gente tem, né, para fazer algo que traga felicidade pra gente, mesmo dentro de casa. Eu sou uma daquelas quarenteners de verdade, sabe? Eu tô fazendo a quarentena realmente dentro de casa, com todos os cuidados, né? E dentro da minha casa, eu vou descobrindo pequenas coisas que me fazem felizes, assim, e vai dando super certo, é isso que eu faço no meu dia a dia, né? E equilibrar, assim, essa questão do trabalho com a rotina de casa. Então, eu realmente paro na hora do almoço, assim. Aqui em casa a mãe sou eu brinco, né? Então não tem jeito, eu tenho que fazer minha comida, eu tenho que fazer as minhas coisas, eu não vou deixar de fazer isso, entende? Então eu aproveito, eu sou feliz a hora que eu estou fazendo a minha comida, o meu almoço. Eu sou feliz, assim, e não é pela ditadura da felicidade, não, é porque eu faço aquilo com prazer. Entende? Então eu vou pensar no meu alimento como uma coisa que vai me trazer bem-estar. A hora que eu estou falando, eu tenho a sorte de trabalhar com aquilo que eu gosto. Então a hora que eu estou trabalhando, que eu estou falando com alguém, eu estou de verdade ali naquele call. Entende? Não sei se faz sentido isso para vocês, mas Uma coisa que eu brinquei, que você falou, né, de a gente aproveitar os momentos, eu brinquei com a minha irmã, sexta-feira também chegaram os meus orgânicos e tal, e eu coloco todos eles naquele gavetão da geladeira, para higienizar todo mundo junto, né? Aí eu olho para aquela gaveta colorida, assim, cheia de vegetais, eu falo, gente, isso me dá uma sensação de felicidade tão grande, sabe? De ver aquela coisa colorida, que eu estou cuidando do meu alimento, que eu estou higienizando eles, que eles vão ficar depois todos guardadinhos, bonitinhos para a semana. Então, a gente encontrar a felicidade, o prazer nessas pequenas coisas, assim, né? Até a questão da louça que eu falei, que hoje em dia eu entendo que a louça fica lá, em algum momento eu vou lá lavar ela, entendeu? Eu não me cobro mais tanto. Gabi, eu até me assustei, porque se você tivesse descoberto o caminho de ser feliz na hora de lavar a louça, eu ia falar, me dá a fórmula. Porque essa eu não consegui aprender com 6 meses de quarentena. Não, só comprar uma lava-louça, resolve tudo. Pois é, só comprar uma lava-louça, mas assim... A louça, ela fica lá, em algum momento ela vai ser lavada. Ela guarda com fé que ela vai ser lavada. Ô, Gabi, deixa eu aproveitar e explorar aqui uma... Eu acho que vocês abordaram muito bem a questão dos colaboradores. Vocês até abordaram a questão do ambiente doméstico. Nós falamos sobre a imagem da empresa, clima organizacional. E eu queria que você, Gabi, depois a Fernanda, falasse um pouquinho sobre o que os líderes nas organizações precisariam estar atentos, porque é o seguinte, agora, muito em breve, nós vamos ter um retorno, né, ao ambiente de trabalho. Ele vai ser gradual, algumas empresas vão demorar um pouco mais, mas os gestores vão estar ali, com as suas equipes retornando, e que tipo de cuidado, de paciência, de atenção eles deveriam ter com colaboradores, tentando identificar alguns sintomas para que esse retorno seja o mais harmonioso possível, se é que a gente pode chamar de harmonioso, né? Uma coisa que eu sempre falo, e até em alguns treinamentos que eu já dei para liderança, que a palavra-chave é a empatia. Né? Quando você está num cargo de liderança, você sofre muitas pressões de todos os lados. Você sofre pressão de quem está acima de você sofre pressão do seu cliente, você sofre a pressão da sua equipe que gera expectativas sobre você, né? E quando você começa a fazer o exercício, principalmente do seu liderado, como o seu liderado está se sentindo? Como que eu vou me comunicar com o meu liderado na hora de fazer essa transição de retorno para o trabalho? Como que eu vou lidar com o meu liderado na hora de pedir para a pessoa alguma coisa?
eu tenho que fazer um filtro, né, das pressões. Eu não posso passar para o meu liderado a pressão do mesmo jeito que eu recebo. Então, eu recebo a pressão, faço como a Fê falou, né, a gente respira, e aí eu passo para o meu liderado entendendo que, às vezes, a pessoa que está ali, ela é uma pessoa que tem menos tempo de experiência do que eu, ela não tem a mesma vivência que eu tenho, ela não tem as mesmas experiências de vida que eu tenho. Então, quando eu vou falar com o meu liderado, eu tenho que entender que aquela pessoa, ela não está sentada na mesma cadeirinha que a minha, e aí eu tenho que sentar na mesma cadeirinha que a dela, para poder conversar com ela de igual para igual. Né? Porque o líder, ele acaba falando com o liderado de cima para baixo. E você não está falando de cima para baixo, você tem que falar de igual para igual. Né? Não é porque você tem um cargo de liderança que você tem que usar este cargo para você, às vezes, falar com as pessoas de uma forma mais agressiva ou mais impositiva. Né? Então, a liderança, ela tem um papel fundamental no clima organizacional, ela tem um papel fundamental em criar um clima, um ambiente de trabalho onde as pessoas se sintam à vontade, onde as pessoas se sintam bem trabalhando. É o direito de pertencer à equipe, né? A questão da pessoa saber que está sendo ouvida, né? Então, e aí é o que eu falo também, empatia é uma via de mão dupla, né? Da mesma forma que o líder tem que exercer, mas quando o líder exerce essa empatia com a equipe automaticamente começa a exercer de volta com a liderança. Né? Então, ouvir as pessoas, ouvir na essência, como a Fê falou também. Você está numa call, você está 100% naquela call. Você está falando com uma pessoa, você está 100% com aquela pessoa. Você está numa sessão de feedback, você está 100% naquele feedback. Você escute além das palavras, né? Porque a gente fala verbalmente, mas tem a linguagem corporal, que mesmo por vídeo, ainda ela é muito explícita, né? Tem a linguagem facial, corporal, que fala também muito além das palavras. Então, a gente está 100% presente naquele momento. A liderança, ela é... Se a liderança entendesse o tamanho do papel dela, a importância que ela tem, ela ia começar a abraçar isso de uma forma muito mais carinhosa e fazer a diferença no dia a dia. Fernanda, eu vejo muitos amigos de RH e da área comercial reclamando do seguinte: eles trabalham em empresas estruturadas com RHs bem parrudos, tudo mais, mas sempre com a ameaça do desemprego. Se eu não desempenhar, por isso que eu trabalho tanto, se eu não desempenhar, eu vou ser demitido. O que você tem a falar desse assunto? Isso é triste, mas é uma triste realidade. Tá? Então, o que acontece, né? Existem empresas que um erro gera assim, um problema tão grande para um profissional, aquele profissional que às vezes teve um desempenho excelente, entregou resultados excelentes, de repente ele comete um erro, e daí ele já é julgado, criticado, até demitido por conta de um erro, por causa de uma situação, de um momento, né? Isso acontece, infelizmente é uma triste realidade, e é uma triste realidade pensando num país que está cheio de desempregado, que a gente está vivendo uma crise, pandemia, crise mundial, enfim, que tem esse medo. O que eu poderia dizer para todo mundo é que, cara, assim, esse medo, primeiro, que não vai levar ninguém a lugar nenhum, porque esse medo vai te gerar uma insegurança, esse medo vai te gerar menos poder de decisão, de ação, de falar o que pensa, vai te trazer vai te levar para um lugar que é um lugar que não vai te fazer bem, nem para o profissional e nem para a pessoa, né? Nem ele como pessoa, nem ele como profissional, né? Esse medo, ele não vai salvar o emprego de ninguém, ele não vai fazer nada. Então, eu acho assim, sabe, você falou agora há pouco de espiritualidade, eu não quero entrar no tema espiritualidade, mas assim, confia em você, confia no seu desempenho, confia no profissional que você é, lembra das coisas que você fez de bom, tá? Eu aqui expondo uma vulnerabilidade, algum tempo atrás eu passei por uma situação que eu me achei eu falei, será que eu tô ficando desatualizada? Gente, assim, quem me conhece sabe que eu sou a pessoa que mais faz curso que eu conheço, assim, eu sou aquela
eu vou falar, nem sei se pode mais usar essa expressão, se ela é pejorativa, mas eu sou uma CDF na essência, né? Na minha época, CDF não era errado falar, então eu estou falando e me intitulando como tal, tá? E daí eu tava mal, assim, tal, daí eu comecei a cair num lugar desse medo, tá? Porque todos nós podemos cair nesse lugar desse medo, né? Daí eu estava arrumando minha estante, arrumando meus livros, eu peguei um monte de certificado de cursos recentes, antigos, e aquele monte de livro, olhei para aquilo tudo e falei, cara, esse medo não me pertence. E assim como cada um de nós que está aqui tem uma história e tem uma carreira que pode ser de 6 meses, de 1 ano, você tem que trazer a tua história para você, entendeu? Eu sou uma pessoa mais velha, eu tenho 31 anos de carreira, entendeu? Isso também pode ser uma vulnerabilidade num determinado momento, né? Mas assim, independente, você pode ser um estagiário, traz a tua história de vida, traz aquilo que você é bom, sabe? Pega esse medo, dá uma aposentadinha nele, deixa ele de lado, não é que você não vai sentir medo assim, mas vai com medo mesmo, sabe? Seja você, tenta evitar esse tipo de situação, porque não vai levar a lugar nenhum. E aqui eu não estou trazendo de novo a ditadura da felicidade, falando não sinta medo, não pode sentir medo, não, porque o medo você vai sentir, o medo é uma proteção, né? Mas assim, o que você vai fazer com aquele medo? Então, pega esse medo e fala assim, do que eu tenho medo? Eu tenho medo do desemprego por causa de uma questão financeira, ok. Como eu posso fazer a partir de hoje para gastar menos, para economizar um pouquinho mais? Será que tem algum lugar na minha vida que cabe um planejamento financeiro melhor? Eu tenho medo porque eu vou ficar numa situação sem seguro-saúde. Você já fez seu check-up ou você está trabalhando tanto que você não está indo ao médico fazer seu check-up? Entendeu? Eu tenho medo porque tem uma gestão nova. Seja quem você é. Quem você é te trouxe até aqui. Entendeu? Se reinvente, aprenda mais e tudo mais, mas assim, usa aquilo que você já tem de bom dentro de você. Todo mundo tem. Né? Então é isso que eu penso. O medo existe, é uma triste realidade, mas eu, de verdade, não acredito que ele leve a gente a lugar nenhum. Tá? E como eu disse, eu também vou sentir medo, tá, gente? Então, assim, todos nós temos os nossos momentos, mas eu acho que nesses momentos é hora que a gente respira, analisa e vai para frente. Empoderar da nossa história, né, Fê? A nossa história ela é muito poderosa, mesmo com todas as coisas boas e ruins que aconteceram na nossa vida, elas nos dão poder. Exatamente. Perfeito. Inclusive os nossos erros, né? Eu tenho, assim, a experiência é o acúmulo de erros que a gente comete durante a vida. Isso eu aprendi com meu pai, tá? Um grande mestre para mim, mas assim, a experiência é o acúmulo de erros que a gente cometeu durante a vida. Tá tudo certo. E errar é fundamental, né? Se a gente não errar, se você não se arriscar e você não errar, você não vai aprender. Né? Então a gente precisa se permitir. Eu até tenho um post-it grudadinho aqui que é: se permita errar 10 vezes por dia. Porque quando a gente fica com muito medo de errar, a gente trava, a gente não é criativo, a gente não inova. Então, quando a gente tira esse medo do erro e a gente coloca, eu vou tentar, eu vou fazer o meu melhor, e se eu errar, tá tudo bem, eu vou consertar esse erro, eu vou melhorar, eu vou aprender e eu vou evoluir com isso. Né? E o ambiente corporativo tem muito essa questão de que não pode errar, que tem que ser aquela coisa rígida. E os ambientes corporativos que não tem a cultura do erro, são ambientes corporativos que começam a ficar ultrapassados, porque se você errar, você não inova. Se você não errar, você não é criativo. E essa concorrência está lá inovando, criando coisas novas, porque está com um ambiente que está permitindo as pessoas errarem, está permitindo as pessoas se exporem, falarem suas ideias. Então, fantástico. Errar é fundamental. É o perdoar-se, né, Gabi? Isso, se perdoar. Pessoal, se perdoar primeiro. Márcio, a gente tá debatendo, eu e o Márcio, quem que a gente chama, né, Márcio? Exato. Eu chamaria o Luciano Ferreira, que ele é especialista em eficiência e produtividade, né, Luciano? Se você quiser chamar outra pessoa, chegou do Luciano, táxi? coitado, já chegou do táxi, eu acho. Não, acho que ainda não. Então, olha, deixa eu falar, pessoal, nós estamos aí quase no finalzinho do nosso encontro, e é um encontro, né, não é, aqui é troca de ideias, compartilhamento de experiências. Eu queria ver se o Eric ou o Renan, que estão aqui com a gente desde o início, se eles querem dar um pitaquinho aí, dar uma colocação, gostaram ou não gostaram. Vocês viram que o Gabriel estava
né, demorou para falar e depois quando ele falou, mandou bem para caramba, trouxe um ponto de vista muito legal de ambiente corporativo, o que as gerações atuais estão buscando. Então, Renan ou Eric? Fala aí pra gente. Destrava o microfone. Boa noite, tudo bem? Na verdade é o Eric, mas aqui é a Maria Galciane quem está falando. Oi, eu querida. acessei através do e-mail do meu filho. Tá valendo, tá valendo. O que você achou? Assim, eu achei maravilhoso esse bate-papo, foi muito bom, porque principalmente agora nesse momento, né, que a gente fala, um momento de pandemia, então nós estamos em casa, não é um home office, né, não foi nada, na maioria das empresas não foi nada planejado, nada programado, então a gente teve que se adaptar, que se renovar e dar conta de tudo, e muitas vezes a gente acaba se cobrando, né, com a entrega no trabalho, com a entrega em casa, com a família, o momento de se cuidar também, trabalhar da mente, trabalhar o corpo. Então, é um momento assim que é difícil para todo mundo, tá todo mundo aprendendo junto. Eu particularmente tive que lidar com aulas online. Então, além de tudo, ainda tive que incrementar a rotina da escola do meu filho. E a gente se cobra muito, né? Então, é aquele momento de realmente se perdoar, e não se cobrar tanto e ver o lado positivo do quanto que você está entregando, quanto que você pode aprender, que tudo isso trouxe de positivo, né? Porque apesar de o mundo estar passando por um momento difícil, mas tem um lado positivo de tudo isso, né? Para a gente crescer como ser humano, crescer profissionalmente também, foi um boom aí com relação a novos conhecimentos, o quanto que eu consigo me adaptar, me renovar, aprender coisas novas, isso é constante. Então, eu acho que esse bate-papo foi maravilhoso, assim, a gente acaba... de certa forma, são palavras, são dicas que a gente, no fundo, até já sabe, mas quanto que a gente se permite praticar? Né? Quando a gente escuta uma outra pessoa dando um depoimento positivo, isso com certeza a gente absorve muito mais. Eu adorei, as meninas estão de parabéns, muito bom mesmo. Olha, e só por uma questão de... Eu te agradeço, Maria. Aliás, eu só tenho uma coisa para falar, eu sou muito fã de todo mundo que tem filho pequeno na quarentena. Trabalhando ou não trabalhando, eu sou muito fã, só isso que eu tenho para falar. Também. Olha, só por uma questão de justiça, o Renan disse que ele estava dirigindo, mas que ele era seu fã, viu, Fê? Então... Mas ele sabe que eu sou fã incondicional dele. Que assim, legal. Uma empresa, ou é o RH ou é o TI. Então, assim, a gente já dividiu essa responsabilidade várias vezes. O Renan é um líder de tecnologia, um profissional que eu admiro muito, é um profissional humano, é um profissional que agregou muito aí na minha carreira e que ajuda todo mundo que encontra pela frente aí. Opa, compartilhar, ajudar. Fala aí, Paulo. A gente está chegando no finalzinho aqui, eu queria levantar 3 pontos. Uma consideração final da Fernanda, outro da Gabi, e eu tirar um sarro do Gabriel, né? O Gabriel, estou falando que você parece o Ed Sheeran, que você vai cantar no final. Ai, eu ouvi isso aqui o tempo todo, né, Gabi? Isso, já estou acostumada. Todo mundo, Já tá todos os lugares que eu vou, o pessoal brinca com isso ou pede para eu cantar uma palhinha, alguma coisa assim. Aproveita. Coisa, ou é só o cabelo e o rosto que é parecido? É só o cabelo, eu não canto, não. Não toca nem bumbo? Não. Mas eu não sei nem se você sabe que é um bumbo, né? Você deve ser bem mais novo do que Mas eu, eu posso abrir uma plataforma aqui de doação, vocês vão me transferindo. Aí, quem sabe eu canto alguma coisa. Boa. Fernanda, você e depois a Gabi, vocês têm 2 minutos cada uma. Bom, eu queria, assim, se fosse para eu resumir, eu queria agradecer a cada um de vocês, né? Queria agradecer aí essa história que o Paulo começou lá em 2015, agora com o Márcio aqui, ajudando muita gente. Eu lembro quando esse grupo começou,
quando o Paulo, ele insistiu para falar comigo, falei, quem que esse Paulo está querendo falar comigo? Daí, quando eu vi o trabalho do Paulo, eu fiquei muito fã dele, assim, da conexão que ele faz com as pessoas, que a Janaína também falou um pouquinho aqui no começo, né? Então, assim, com certeza a sua parte da sua missão está sendo bem cumprida, né? E se eu puder falar alguma coisa para vocês a mais, além de tudo que a gente já falou, cara, permitam-se. Façam aquilo que faz com que os olhos de vocês brilhem. Permitam-se viver o que faz vocês felizes e, assim, aproveita, sabe? Aproveitar a vida. Tem gente que gosta de planta, vai lá ver a plantinha nascendo, vai curtir isso, gosta do pet, vai, sabe, assim, a vida é muito, a gente passa por ela e depois quando você vê já fez 31 anos de carreira, né? Então, assim, aproveita cada minuto, vai se divertir, né? O importante é o dia a dia, é a viagem, é o momento. Então, às vezes a gente vive momentos muito difíceis na nossa profissão, na nossa carreira, nas empresas por onde a gente está, mas assim, não esquece que você está aqui e que dá para viver e dá para se divertir. Então, vai ser feliz fazendo o que você gosta de fazer no seu dia a dia. Acho que é isso, basicamente, assim, e realmente agradecer a vocês, e se de alguma forma eu puder ter despertado em algum de vocês esse desejo de buscar pelo seu caminho de felicidade, pelo seu bem-estar, eu já cumpri minha missão hoje, já fico feliz. Tá bom? É isso, obrigada, e queria agradecer muito a Gabi, que é uma pessoa muito querida, que assim, delícia esse papo, como todos os papos, Gabi, assim, você tem sido uma pessoa muito importante na minha vida nos últimos tempos, me ajudou muito, e dividir esse papo de burnout com você foi muito especial. Obrigada, viu? Obrigada, Fê. Como a gente já conversou algumas vezes, você foi um grande presente na minha vida. A gente compartilha de muitas coisas, né? A gente troca muito, cada conversa nossa é um aprendizado enorme. E é sempre muito leve, né? Sempre muito gostoso. Agradecer ao Paulo e ao Márcio pela oportunidade, pelo convite de poder hoje conversar e poder ajudar as pessoas que também estão na área de recursos humanos e o pessoal que também não é, entender um pouco mais sobre burnout. E o que eu deixo, assim, de recado ou de dica, né, sejam leves com vocês mesmos, sejam legais com vocês, né, a gente às vezes acaba sendo muito rígido com a gente mesmo, a gente acaba se exigindo muito, então lá naquelas conversinhas internas que a gente tem, seja legal, seja gentil, se elogie, entenda que você também é legal, a gente tem a mania de elogiar os outros, né, e por que a gente não se elogia? Por que a gente não se agradece? Né, tipo, então agradeça você mesmo, elogie você mesmo, e seja gentil com você mesmo. Isso melhora cada vez mais a nossa relação e a nossa autoestima. Perfeito. Pessoal, agradecendo a participação de todos, o espírito do Grupo Lumen é esse, né? Compartilhar é o melhor negócio. Então, agradecer tanto a Fê quanto a Gabi pelo compartilhamento aí das experiências, dos conhecimentos, das dicas, e não esqueçam dessa palavra que a gente falou tanto aqui, que é a cura, né? O burnout, ele é um sintoma, ele é um sinal de alerta, ele é uma sirene aí que está tocando para nos alertar que alguma coisa precisa ser modificada. E semana que vem nós temos esse mesmo encontro, todos ficam desde já convidados, a gente meio que vai fazer um gancho dessa sessão de hoje, e o Paulo explica um pouquinho, né, Paulo? O que nós vamos ter na quarta-feira? Na semana que vem eu peço que quem for participar, venham com uma roupa mais leve, porque nós teremos uma aula de meditação seguida de uma aula de yoga, e alguns aperitivos técnicos sobre o assunto, tá? Então, por favor, não precisa ter tapetinho, delícia, nada disso, não, vai ser algo meio laboral, meio assim, meio diferente, tá? Mas basicamente vai ser uma prática, não vai ser só teoria, o que é yoga e o que é meditação. A gente vai, de alguma forma, tentar praticar. Eu não sou instrutor de yoga, tá? Por favor. Mas o Fabiano, com certeza, ele já está bem acostumado com isso e vai levar isso com tranquilidade. Deixar todo mundo mais leve depois que passar das 21h30. A gente falou de práticas salutares, né? Então, tá aí para a gente conhecer mais um pouquinho e praticar. Uma boa noite a todos e até quarta-feira. Até quarta, gente. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, tchau.